Olá, como está? Forte e grande abraço para você que veio hoje pelas Escrituras fazer a nossa reflexão. E eu quero hoje tomar um salmo como início de tema, a qual eu coloquei que pelas Escrituras nós achamos a segurança, que é o Salmo 127, no versículo 1 e o 2. Leia comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Ora, amigo ou amiga, veja que segurança é que está pelas Escrituras ao nosso alcance. Porque elas, as Escrituras, revelam a palavra que encarnou, que é este Senhor que edifica a nossa vida, o Senhor Jesus. E esse Senhor que edifica a minha, a sua, a nossa vida, um dia disse assim, leia, quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança estão os seus bens. Ora, se Ele, o Senhor Jesus, que quer edificar a nossa casa, Ele nos guarda armado, podemos perguntar às Escrituras, que armação é essa? Como é que eu coloco a armação deste Senhor sobre a minha vida, a sua vida? Efésios 6,11, leia. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para ficar firmes. Contra quem? As ciladas do diabo. Ou seja, sempre nós vamos ter à perna lutas, algumas pelas nossas debilidades físicas, outras pelas investidas do diabo. E que muitas vezes nos atingem a alma, os sentimentos, as emoções, para que sejamos atingidos no espírito, que a intenção dele é essa, é tirar a vida de Jesus, que Jesus, o Senhor, quer colocar na minha e na sua vida. E podemos dizer assim, este aqui é versículo 11, no versículo 13, leia, portanto, reforça novamente, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois agora diz, veja, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Irmos às Escrituras, que é onde encontramos essa verdade. Depois diz assim, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, em espírito, ou no espírito. Amigo, amiga, então você veja como é que essa armadura é colocada em mim e em si. Por isso a importância diária de nós virmos debaixo de uma paixão louca de mergulharmos nas Escrituras à procura da verdade, que só está na pessoa de Cristo. Essa deve ser a nossa paixão. Esse deve ser o nosso motivo de viver. Porque sendo assim, então, Ele edifica a minha e a sua casa. E aí, é claro que nós podemos perguntar, e que casa é essa? A minha casa, onde eu vivo, arquitetônica? Hebreus 3,6 explica claro onde é essa casa. Vamos lá ver. Mas Cristo
é fiel como filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos, e agora veja, leia bem, a sua casa. Nós seremos se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Então veja que seremos a sua casa se nós conservarmos, manter firme no dia a dia, vir às Escrituras diariamente, debaixo, repito, dessa paixão, desse amor que vai no nosso dia a dia crescendo. Por exemplo, veja, eu tomei aqui três casos que as Escrituras revelam, no caso até são 3 homens. Um deles, o Senhor Jesus estava atravessando a cidade de Jericó e ele, pendurado em cima de uma árvore, porque era de pequena estatura, o Senhor Jesus passando, vendo, disse assim, leia, Zaqueu, desce depressa, quer ficar em sua casa hoje. Amigo, amiga, você não quer ouvir esta mesma exclamação na sua vida, na minha, na nossa vida? Ir às Escrituras e ouvir o Senhor Jesus. Olha, eu quero ficar hoje em sua casa. Deixa entrar, deixa. Como é que diz lá Apocalipse? Diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa. Jantarei com ele e ele comigo. Então, é assim que foi o caso. E desse o caso que depois de estar lá dentro da casa de Zaqueu, se você ler Lucas 19, a partir do versículo 9, diz, depois que o Senhor Jesus ouve a declaração que ele fez lá dentro da casa, dizendo que resolvia mudar de vida, Jesus diz assim, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, aquele homem estava perdido e reconheceu que encontrou a fonte da salvação, o Senhor que edifica a nossa vida, a nossa casa, o nosso íntimo. E, por outro lado, filho de Abraão, ou seja, o Abraão que creu, se conservarmos a nossa coragem e a confiança no que esperamos. Abraão creu e lutou contra a esperança, mas creu, acreditou, confiou, entregou-se. Depois, o outro caso que eu quero lhe mostrar é um homem que já nem identidade tinha. Era um homem que lá de Gadara, um gadareno, que estava completamente possesso de espíritos imundos, nem tinha identidade, nem as Escrituras falam o seu nome. E quando o Senhor Jesus faz o processo da libertação na vida desse homem, diz lá em Lucas 8, no versículo 38 e 39, quando o homem está liberto, que o homem diz assim, leia, o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele e anunciou por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Então veja, nem deu tempo para chegar a casa. Como é que diz lá? Se o Senhor não edificar, como é que diz? O nosso tema, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E depois diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Ele, meu amigo, até antes de chegar a casa, ele já foi dizendo a toda a cidade, a tudo quem encontrava, o Senhor que edificou a vida dele, que mudou o seu íntimo, que o libertou, que o curou, que o sarou, que o tratou, que o salvou. Mas Jesus foi claro, agora vai falar para os teus. Aqueles que tiveram em ti como um caso perdido, Deus te achou através de mim e te alcançou e edificou a tua vida e salvou o teu caminho. E diz que o outro caso é lá em Atos, no capítulo 16, de um guarda de uma prisão, um carcereiro, que à meia-noite Paulo e Silas foram presos e estavam cantando e entoando íntimos e orando, e as portas se abriram, os presos estavam indo embora, soltando, e aquele guarda, claro, ficou completamente desesperado a ponto de pensar em suicidar-se. E o apóstolo Paulo disse, não faças isso, nós estamos aqui. Ele disse, mas senhores,
O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E diz assim lá no versículo 32 do capítulo 16 de Atos. Dizendo assim, responderam, no versículo 31, perdão, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então primeiro crê tu e depois a tua casa. Ou seja, primeiro a casa pessoal, o seu íntimo. Depois a sua casa, os seus familiares. E diz no versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Então, para o Senhor Jesus tocar na sua vida de verdade, você nunca esquecesse, amigo, amiga, eu quero um milagre na minha vida. Um milagre isolado, sem a palavra de Deus, é perigoso, é uma encruzilhada. O milagre sem a pessoa, sem esclarecer o Senhor que operou aquele milagre, é muito perigoso, porque só Deus sabe de onde está vindo aquele milagre. Até mesmo feito em nome de Jesus. Porque há que exprimir quem é aquele Senhor que está pronto para edificar a vida naquele que tem coragem para esperar nele, para confiar a sua vida nele. E diz lá assim no versículo 33, naquela mesma hora, ele pregar a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, quer dizer, aquele carcereiro e a sua família, cuidaram deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amigo, amiga, este é o processo daquele que quer edificar a minha e a sua casa, o nosso íntimo. A casa dele é o meu e o seu coração. É como nós líamos ainda há pouco, em Hebreus 3,6, nós seremos a sua casa. Quer dizer, nós só vamos ser a sua casa se conservarmos a nossa coragem, a nossa confiança naquilo que esperamos. Quando vamos às Escrituras, nós passamos a saber em quem esperamos e o quanto Ele quer edificar e guardar a nossa casa. Ele é aquele que tem a armação perfeita para nos guardar, nos defender e nos acompanhar. Eu vou terminar hoje esta nossa reflexão pelas Escrituras com o Salmo 33, 22, como em forma de pedido, como em forma de clamor, de dizendo a este Senhor Jesus para edificar a nossa vida da seguinte forma. Leia comigo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Amigo, amiga, que eu e você possamos sempre exclamar desta forma: ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, que sempre o amor com que Jesus nos amou na cruz do Calvário esteja penetrado no nosso íntimo, porque quando isso acontece, acontece o que eu digo, o que eu disse no princípio, gera uma paixão louca, um amor que mais ninguém consegue nos colocar. A pessoa fica apaixonada loucamente de vir às Escrituras, sempre pedindo: Senhor, faz o teu amor me acompanhar. E então nós pomos em ti a nossa esperança. Amigo, amiga, hoje fico por aqui, mas que este Senhor sempre edifique a nossa vida, para que o nosso trabalho não seja em vão, para que não adiantar se levantar de madrugada, deitar tarde e andar ali naquela loucura. Não, ele diz no versículo 2, como nós líamos no início: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Até enquanto eu e você estamos dormindo. Porque nós, quando acordados, vamos às Escrituras buscar esta coragem para saber em quem esperamos, ele possa nos abençoar, cuidar, tratar e nos amar, como só ele tem o amor que faz alcançar qualquer vida humana que coloque os olhos sobre esta tão grande salvação. Forte abraço
Que Ele te abençoe poderosamente. Até à próxima.